Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito feliz com a oportunidade que Deus nos concede. Obrigado, meninas. Deus abençoe vocês. Dani, obrigado por ter aceitado o convite. Primeira vez aqui. Vocês querem que essa banda retorne aqui, irmãos? Vão voltar ou não? Amém? Mas vai voltar daqui a pouco. Deus abençoe vocês, toda a sua família e os seus. Amém? Eu estou assim, irmãos, que eu estou meio... É muito forte a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Eu acho que essa comunhada foi muito boa. Quem comeu feijoada aqui, irmãos? Amém. Sem mais delongas, feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Até aqui, Pai, até aqui, nós oferecemos o nosso culto a Ti como sacrifício vivo diante do Teu altar, através dos louvores. Mas agora é a hora, Pai, que nós queremos que o Senhor fale conosco. Pai, o Senhor sabe o quanto eu estou tenso, o Senhor sabe o quanto, Pai, eu gostaria que o Senhor me usasse nessa noite. A Tua igreja espera algo vindo do céu e não vindo do irmão Júlio, Pai. Pai, nada de mim, Senhor, nada de mim, tudo sobre Você, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu não fale aquilo que eu queira falar, mas sim aquilo que o Senhor deseja falar para a Tua igreja. Pai, que eu não venha me perder nos meus achismos, no intelecto, não, Senhor, é a Tua palavra, Pai, que tem que ser ministrada nesse lugar. Por isso eu te peço, Senhor, me usa uma vez mais na Tua presença, me usa uma vez mais, Senhor, e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, e tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu possa, Pai, ter sabedoria para transbordar na Tua igreja. E que se tiver alguma vida aqui, Senhor, ainda triste, Pai, que esta palavra venha encontrar esse coração e trazer um renovo, um refrigério, um bálsamo sobre essas vidas. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro, assim eu agradeço, pela honra e pela glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pela feijoada do pastor hoje também. Glória a Deus. Bênção. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3, versículo 20. Quem for encontrando já sabe, vai liberando o seu melhor brado de vitória, amém? Já são 8h15, eu vou correr. Todos encontraram? Está escrito assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa, de acordo com o poder que opera dentro de você. Amém? E qual é o poder que habita dentro de você, ao ponto de Paulo escrever à igreja de Éfeso exatamente esse versículo? Qual é o poder que habita dentro de nós, para que Paulo tenha a ousadia de dizer, olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa, ele é capaz de fazer muito mais segundo algo que habita dentro de você. Alguns vão levantar a mão e vão dizer, sim, através do Espírito Santo, e eu digo, amém. Mas o Espírito Santo, ele vai impulsionar você a o quê? O Espírito Santo vai impulsionar você a fazer o quê? O pastor começou o culto dizendo que nós estamos no quê? Na semana de oração. Então nós estamos desde segunda-feira, a igreja orando todos os dias. E tem sido um tempo extraordinário, porque nós temos visto o fruto dessas orações. E eu tenho certeza que nessa semana muitas pessoas colocaram as suas famílias em orações.
colocaram a sua enfermidade, a sua causa, o seu problema, mas também eu acredito que teve muitos que oraram como forma de agradecimento. Agradecimento pelo ministério, agradecimento pelo dom, agradecimento pelos talentos, agradecimento por Deus proporcionar um ambiente assim aconchegante para nós, agradecimento. Então aqui eu acredito que houve diversas orações que aconteceram desde segunda-feira até o presente momento. Só que a mensagem que eu trago hoje para nós, irmãos, é uma mensagem que me chamou muita atenção. Quando eu estava estudando a Bíblia essa semana acerca de oração, eu me deparei com uma história. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Crônica, capítulo 4, no versículo 9 e 10. 1 Crônica, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu orei muito hoje. Eu orei muito durante a tarde, eu orei muito durante o culto, porque eu falava assim, eu não quero usar de palavras persuasivas, assim como fez Paulo. Eu não quero usar das minhas próprias palavras, que o John Wesley vai dizer o seguinte, depois de muito tempo pregando, ele entendeu que não se trata das palavras em si, mas do poder do Espírito Santo que habita dentro da igreja. Por isso que ele disse uma vez, quando ele estava pregando para 3.000 pessoas, ele abriu essa pregação dizendo o seguinte, olha, eu orei para que ou Deus pegue a minha pregação e coloque no fogo, ou que Deus pegue fogo e derrame sobre a pregação. Então eu quero em nome de Jesus que você abra o teu coração para aquilo que Deus vai falar nos nossos corações, amém? Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes, todos encontraram, amém? Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem dera me abençoasse, expandisse o meu território, ou alargasse as minhas terras, em outras traduções. Que tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vou repetir. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E aqui eu abri um parênteses para escrever o seguinte, Jabes se tornou o homem mais conhecido e honrado da sua família, apesar de ter um nome que indicava sofrimento. Ele foi muito abençoado por Deus. Jabes significa o que causa sofrimento. Jabes significa uma pessoa de dor. E a Bíblia vai nos dizer, nós acabamos de ler, porque a mãe dele vai dizer na verdade, porque com dores o gerei, com dores dei à luz. Só que por que eu escolhi falar sobre Jabes? Irmãos, se você ler aqui esse capítulo de Crônicas, não se trata de Jabes. Se trata de uma genealogia. E nesse caso, sobre a tribo de Judá. Está falando a genealogia. Está falando aqui, irmãos, as descendências das pessoas. Se você pegar a sua Bíblia agora e começar a percorrer uns versículos anteriores, está falando de descendência. Ah, esse que deu esse, que esse, com aquele que deu esse, e assim vai. E de repente você se depara no versículo 9. E o versículo 9 é interrompido por um personagem chamado Jabes. E aí eu falei, peraí, não se trata de Jabes, Manduce. Está falando da descendência de um povo. Só que se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar falando de Jabes em lugar nenhum. Então, Deus, por algum motivo, simplesmente separou o versículo 9 e 10 para nós, para falar exatamente isso que nós acabamos de ler, e eu quero repetir, porque é muito importante você entender isso. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores eu dei luz. Versículo 9, beleza? Ok, agora vamos para o versículo 10. Ó, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Muito bem.
Jabes, ele orou a Deus pedindo o quê? Primeiro, a bênção de Deus. Segundo, ele pediu para que Deus aumentasse suas terras. Estranho, porque algumas pessoas poderiam dizer o seguinte para ele: Jabes, ele está orando para ser próspero, para prosperar financeiramente, materialmente. E hoje, numa geração que a gente tem vivido de pregações da teologia da prosperidade, hoje é muito perigoso você vir aqui, subir num púlpito e dizer: olha, irmão, ore para que Deus abençoe suas finanças. Vão dizer: olha, é a teologia da prosperidade. É ou não é? Agora, se alguém vir aqui e falar para você o seguinte: olha, ore, irmão, para que você perca o seu emprego. Ore, irmão, para que você seja mais simples, mais humilde, porque tem pessoas que confundem simplicidade com humildade. Simplicidade não tem nada a ver com o carro que você anda. Da mesma forma que humildade não tem nada a ver da forma que você fala. Então está uma bagunça. Tá todo mundo confuso. Ué, sobre o que eu tenho que orar? Sobre o que eu tenho que pedir? Será que seria errado eu pedir para que Deus me promovesse no trabalho? Será que seria errado eu pedir para que Deus prosperasse a minha casa? Será que seria errado eu pedir para que eu trocasse de carro? Seria errado. Mas por quê? Porque entronizou dentro da igreja a teologia da prosperidade, aonde as pessoas só pregam sobre isso. E aí é onde está o erro. Aí é quando você pega uma parte só do evangelho e só prega isso. É aí que mora o perigo. Agora, um homem pode ser rico e ser crente, sim ou não? Pode. Um homem pode ser recursos limitados e ser crente, sim ou não? Sim. Quem é mais espiritual? Quem tem menos recursos ou quem tem mais recursos? Entende a bagunça que virou? Entende isso? Entende quando é feito um apelo como oferta, como foi feito hoje? Algumas pessoas podem dizer: lá, já vai falar de dinheiro, porque está entronizado isso nas igrejas, de infelizmente falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas, extorquindo o povo. Só que a gente não pode diluir o evangelho. Então, eu estou trazendo essa introdução para dizer para você o seguinte: encorajar você a sair daqui elevando as suas orações, para que você saia daqui encorajado a ser mais ousado nas suas orações, para que você saia daqui assim como Jabes, que é um personagem que apareceu na história, que tem um nome, que o nome dele em si já traz uma perspectiva de que ele tinha uma vida de sofrimento, só que ele ousou em fazer uma oração. E Deus se agradou ao ponto de destacar para a gente a história dele aqui em 2 versículos, dizendo para mim e para você: olha, ele orou pela bênção de Deus, ele orou para que Deus aumentasse as suas terras, ele orou para que Deus mantesse a presença dele sobre a vida dele. Em 2 versículos, irmãos, a gente tem uma chave poderosa aqui. Olha, ele também orou para que Deus o livrasse da dor. E aqui eu quero abrir um parênteses: a gente precisa se despertar, se ligar, porque muitas pessoas esperam muitas vezes acontecer uma desgraça na nossa vida para que comece a buscar a Deus. Jabes está dando uma lição aqui para nós. Antes de acontecer, ele já ora: Senhor, me livra de todo mal, me livra de todo acidente, me livra de tudo aquilo, Pai, que possa atrapalhar a minha caminhada contigo. E eu abro um outro parênteses dentro de um parênteses. Tem pessoas aqui dentro reclamando muitas vezes de pessoas que saíram da sua vida. E eu ouvi algo esses dias e é uma grande verdade. Talvez é uma oração respondida sua: livrai-me de todo mal. Deus vê aquilo que você não vê. Por isso que às vezes Deus tira a pessoa mesmo da sua caminhada. E você está aí: saiu, perdi aquela pessoa, saiu essa pessoa. Resposta da sua oração: livrai-me de todo mal. Deus está vendo aquilo que você não está vendo, irmão. E aquelas orações que a gente faz e que esquece que fez? Já aconteceu isso com você ou só comigo? Você fez uma oração, obrigado. Você esqueceu dessa oração, mas depois algo concretizou e Deus trouxe à memória que você havia orado por isso 5 anos atrás, 7 anos atrás. Só que numa geração imediatista como nós queremos orar e o resultado tem que ser para ontem.
Então a gente desiste de orar muitas vezes. E Deus nos ensina muitas vezes a perseverar na oração. E nós vamos decorrer um pouco mais e eu vou me acelerar. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta será aberta. Quem acredita nessa palavra aqui, irmãos? Quem acredita que se você buscar você vai encontrar? Quem acredita que se você bater a porta vai se abrir? Quem acredita, irmãos, nisso, por favor? Eu continuo ainda dizendo para você o seguinte: qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Eu ouvi algo essa semana aqui na oração, eu não lembro se foi a irmã Dulce, eu não lembro, falou, pra gente, se Deus colocou algo no nosso coração, é porque Ele irá dar toda a provisão para que concretize aquilo que Ele colocou no nosso coração. Se eu pegar a minha filha e levar ela numa loja de brinquedo, sem ter a intenção de dar alguma coisa para ela, não seria maldade da minha parte? Sim ou não? É crueldade. Você pegar o seu filho, vou levar ele na loja de brinquedos. Aí ele vai ver aquelas coisas. Uau! Não, mas eu não vou te dar. É só para você ver. Seria maldade fazer isso. Tudo aquilo que Deus te mostrou é porque Ele vai prover. Se Deus não te mostrou algo, é porque talvez ainda nem seja o tempo dele te mostrar. Mas se Ele te mostrou, Ele vai prover. Porque a Bíblia vai dizer que nós pais, sendo maus, sabe dar o que é bom para os nossos filhos. Imagine o Deus todo-poderoso, perfeito, soberano, que vê aquilo que a gente não vê, que enxerga aquilo que a gente não enxerga. Você está aqui agora. Você está aqui nesse momento, você está aqui cultuando ao Senhor como a igreja. Deus já está lá em 2021, 2022, 2023, Ele sabe onde você vai tocar em 2025, sabia? Está gravado, tá? E aí a gente vai se decorrendo pela Bíblia. Tá bom, Júlio, você está falando de Jabes, mas e as outras pessoas? A gente vai se decorrer pela Bíblia. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos encorajar a orar. E isso você vê lá da época dos patriarcas. Abraão, ele orou com fervor pela... meu Deus do céu. Sodoma e Gomorra estava sentenciado. Mas tinha alguém lá, qual Abraão tinha uma compaixão. O seu sobrinho, Ló, estava lá. E a oração de Abraão fez com que Ló fosse poupado da sentença que havia sido liberado sobre Sodoma e Gomorra. E qual que é a diferença de Abraão? E qual que é a diferença de Abraão para você, para mim? Nenhuma. Ele simplesmente colocou em prática a mais poderosa ferramenta que Deus disponibilizou para a tua igreja, que é a oração. É a oração. O que dizer de Moisés? O que dizer de Moisés? Quando a ira de Deus se acendeu sobre o povo que estava desobediente, murmurador, rebelde, Moisés tem a autonomia, a autoridade, a ousadia de dizer: Senhor, poupe esse povo, ou tire o meu nome do livro da vida, em outras traduções, ou risque o meu nome do livro da vida. Aí você fala: mas era Moisés, qual que é a diferença de Moisés para você? E aí a gente vai se decorrer também com Ana. A gente gosta de falar de Ana porque ela era uma mulher que orava, estéril, mas era uma mulher que orava. Só que a oração dela se intensificou após a perseguição que ela estava sofrendo. Então entende que Deus de todos os lados, Ele nos encoraja e proporciona circunstâncias para que a gente possa se achegar até Ele através da oração. E por quê? Porque Ele quer comunhão com você, quer comunhão comigo. E tem muitas bênçãos que ainda não foi liberado sobre nossas vidas, porque a gente desiste de orar. E eu não estou dizendo de vãs repetições, porque a Bíblia repreende a nós sobre vãs repetições. Mas a Bíblia encoraja a gente
a orar sem cessar, a ser perseverantes na oração, porque a tua oração de hoje te fortalece, mas daqui a uma semana você precisa continuar fortalecido, então você precisa continuar orando, e assim caminha a nossa vida cristã, rumo às promessas que Deus tem para nós. Aí alguns vão dizer, tá bom, eu disse isso aqui uma vez, qual é o mais importante, Luan? Orar? Perguntaram para John Wesley, não sei quem foi, perguntaram qual que era a relevância, orar ou ler a palavra? A resposta mais sábia, qual que é mais importante para um pássaro, a asa da esquerda ou a asa da direita? Meu Deus do céu, é uma coisa com a outra. Eu oro, eu medito na palavra, eu medito na palavra, e assim eu vou voando na sombra, debaixo das mãos do Altíssimo, assim eu vou voando com o meu Espírito Santo de Deus, porque eu vou orando, mas também vou lendo a palavra, mas eu vou orando, mas também vou lendo a palavra, e assim eu vou seguindo a caminhada, peregrinando nessa terra, rumo àquilo que Deus tem para nós. Oh Deus, o que dizer de Elias? De frente com 450 profetas de Baal, num desafio ali de quem vai conseguir mandar fogo naquele lugar. Mas Elias faz a oração, Deus, agora é a nossa hora, agora é a nossa hora. Eles oraram, eles cantaram, eu até vi e falei assim, cadê o fogo desses deuses? Cadê o fogo desses deuses? Continue cantando, continue adorando esses falsos deuses. A hora que eu abrir a minha boca, você vai ver que há um verdadeiro Deus de Israel, que vai queimar esse altar. Meu Deus do céu, aleluia Jesus, aleluia Jesus. O que dizer de Daniel? Daniel, quando ele vai para a cova dos leões, não tinha Sadraque, não tinha Mesaque, não tinha Abidnego, só estava Daniel. Não só estava Daniel, ele estava acompanhado do Deus Todo-Poderoso, porque ele tinha uma comunhão de orar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia Daniel orava. E algumas pessoas vão pensar, olha, então tá bom, eu entendi que agora eu tenho que orar 3 vezes ao dia. Não, você tem que ter uma vida de oração, é no banheiro, é dentro do carro, é indo no trabalho. Tem dias, irmãos, que eu estou dentro do meu carro, aí eu ligo um som, eu olho para o banco do passageiro e falo assim, Espírito Santo de Deus, sente aqui, vamos conversar, eu estou precisando falar contigo. Dirigindo, vida de oração. Vida de oração, irmãos. O que dizer de Davi? Que quando ele peca, quando ele erra, ele se prostra orando e se arrependendo dos seus pecados. E curioso que na história de Davi, eu abro um parênteses aqui, porque eu acho interessante quando a gente se depara com aquele cenário do gigante, Davi, Saul, os soldados, e de repente os soldados veem o gigante, fica com medo e foge. E Davi escuta um incircunciso afrontar o povo de Deus. Os soldados viram, saiu correndo. Davi ouviu, se encheu de coragem. Irmãos, tem coisas que você vê e que dá vontade de fugir, mas escuta a voz de Deus e prossiga, irmãos. Tem coisa que você está vendo e não está mais com vontade de encarar. Tem coisa que os seus olhos estão contemplando, mas parece que está te colocando medo. Não vai pelo que você vê, vai pelo que você ouve vindo do céu. Não vai pelo aquilo que você enxerga, mas vai por aquilo que o seu ouvido escuta da voz do Espírito Santo de Deus. E como você ouve muitas vezes através da oração. Muitas vezes através da oração. Então a gente vê o próprio Jesus agora no Jordão, orando no seu batismo. Jesus orando no Getsêmani. A Bíblia vai dizer que Jesus estava com os discípulos, deixava os discípulos, subia ao monte para orar. Daqui a pouco ele descia, fazia milagre, seguia o seu ministério. Daqui a pouco ele deixava o povo e ia para orar, e ia para vigília orar. E a oração, vida de oração.
Só que a gente precisa tomar cuidado aqui agora. Por quê? Porque quando Jesus ele vai para o Getsemane e ora, ele faz uma oração perigosa. Uma oração que poderia interromper o ministério dele. Só que ele é tão sábio, ele é tão esplendoroso, é tão maravilhoso que ele dá para nós o maior ensinamento. Ele ora para que, Pai, passe de mim esse cálice. Que cálice? A ira de Deus descendo sobre ele. Mas espera aí, não é a minha vontade. Mas espera aí, nem sempre é da forma que eu quero. Então passe de mim esse cálice, mas todavia, repete, todavia, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, a gente precisa ter essa maturidade na nossa oração. A gente pede, muitas vezes pede errado. A Bíblia vai dizer, pedis porque pedis mal, e não recebes porque pedisse mal. A Bíblia vai nos dizer muitas vezes que nós não sabemos orar como convém. Eu publiquei esses dias na minha rede social, se Deus atendesse todas as minhas orações tolas, eu nem aqui estava, porque muitas delas são egoístas, muitas delas são egocêntricas. Então Deus ele olha do alto e olha para você, olha para mim, e Ele vai dizer para você o seguinte: eu bem é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Você pode orar até errado, mas eu estou sondando o teu coração, estou sondando a tua sinceridade, e eu vou honrar as suas orações. Ore com perseverança. Tiago capítulo 5, 17, está escrito assim: Elias era humano como nós. Deus do céu. Agora, quando eu falei que você é igual a Moisés, que nós somos igual a Abraão, eu estava falando. Agora a Bíblia está falando. Tiago, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Irmãos, vamos parar de nos diminuir, irmãos. Há poder na nossa oração. Há poder no teu joelho que dobra. Meu Deus do céu, vamos fazer uso dessa ferramenta poderosa. Mas não para conquistar apenas os nossos sonhos, muitas vezes deles egoístas. Mas aquilo que o pastor pregou na quinta-feira. Orar, porque eu sou uma pessoa que tem um temperamento muito forte. Deus, controla-me. Orar para que nós nos tornemos uma pessoa melhor. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Olha o que está escrito. Eu não sou medido pelo o quanto eu prego. Eu não sou medido pelo quanto eu sirvo na igreja. O ministério de louvor não é medido pelas vozes, pela técnica. Nós somos medidos pelas orações que nós fazemos. A oração é que vai dizer muitas coisas acerca da nossa vida. E eu continuo dizendo para você o seguinte: Estevão, quando ele morre apedrejado, ele morre o quê? Ele morre orando em quem? A favor dos outros. Senhor, não lhe impute esses pecados sobre ele. E Saulo estava lá. Saulo, que se tornaria Paulo, estava lá. E Estevão, ele faz a seguinte oração: Senhor, não lhe impute a eles estes pecados que eles estão cometendo. O cabra, mesmo morrendo, ele está orando pelos outros. Mesmo no seu último segundo de vida, ele está ainda orando pelas pessoas. Entenda uma coisa: a sua oração ela tem muito mais eficácia quando ela é em prol do outro do que para você mesmo. Quer cura? Ora para quem está precisando de cura e ser curado em nome de Jesus. E aí Saulo se encontra com Jesus a caminho de Damasco. E todos conhecem a história. Ele se torna o maior apóstolo, o maior plantador de igrejas. Paulo nem sabia que tinha um joelho anônimo que orava por ele. O que eu quero dizer? Que tem pessoas que oram por você, Dani, que você nem faz ideia. Tem pessoas que oram por essa banda que ninguém faz ideia. Tem pessoas que oram por essa igreja que nós não fazemos ideia. Existem joelhos anônimos intercedendo pela tua vida. Se eu fosse você, eu levantava essa mão e agradecia a Deus por essa palavra.
Tem pessoas que estão intercedendo por você e você nem faz ideia. A igreja passou uma semana orando, você recebeu oração na sua casa e você nem faz ideia. Talvez você está aqui hoje porque é a resposta dessas orações. Talvez você está aqui hoje porque talvez se a igreja não tivesse orado, ainda teria algumas cadeias que impediria você de estar aqui. Mas a igreja dobrou o seu joelho, colocou o pó no chão e orou pela tua vida e hoje você está aqui. Oh meu Deus do céu, oh Senhor da glória. O fato é que muitas vezes, eu estou terminando, o fato é que muitas vezes a gente se ocupa demais, é muita ocupação e pouca oração. Meu Deus, eu lembro uma vez que eu estava tão envolvido no ministério, que eu me esqueci de me envolver com Deus que me chamou para o ministério. Eu lembro uma vez que eu me envolvi tanto com a obra, que eu me esqueci de conversar com Deus que me chamou para a obra. E Ele me leva lá para aquela palavra de Marta e Maria. Maria aos pés de Jesus, ouvindo. Marta para lá e para cá, servindo. Nenhuma estava errada. Mas o problema muitas vezes é que você se preocupa tanto em servir que esquece de ouvir. E aí que foi um despertar. Opa, eu sou intenso na obra, mas eu tenho que ser mais intenso ainda no meu relacionamento com Deus. Opa, eu sou intenso no que eu faço, mas eu tenho que ser mais intenso ainda na minha comunhão com o meu Pai. John Wesley vai dizer, olha, sim, Luan, me dá 100 homens de oração e eu transformo essa cidade. Eu quero liberar uma palavra profética para essa igreja. E a Daniela e a sua banda receba também em nome de Jesus. Se a gente for uma igreja fervorosa na oração, a gente vai abalar essa cidade de Hortolândia. Você crê nisso? Se nós começarmos a buscar mais ao Senhor em oração, na sua casa, onde você estiver, nas atividades da igreja, a gente vai abalar essa cidade para a glória de Deus. Os seus filhos, os seus amigos vão estar aqui na casa do Pai para adorar o nome dEle. Mas não vai ser, não vai ser a eloquência da pregação. Não vai ser o bonito louvor, tudo isso é maravilhoso. Mas o que quebra as cadeias é quando a gente coloca o nosso joelho no chão. E eu posso ver pelos olhos da fé cadeias sendo quebradas nesse lugar. Eu posso ver essa igreja trazendo almas, saqueando almas que estão algemadas lá no inferno. Oh, meu Pai. Tiago, a oração, o pastor disse aqui, a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tem uma chave aqui. A oração de quantos justos ele falou? De quantos? A oração de um pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de toda uma igreja. Porque tudo que é em unidade se torna ainda mais poderoso. Tudo que é em unidade se torna ainda mais impactante. Se você consegue impactar uma vida sendo um, imagina uma igreja unida o que consegue fazer. E eu me apego a esse versículo, sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo, a oração de um. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu topo em ser esse um. Você topa ser esse um? Você topa ser esse um? Você quer ser um? Você quer ser esse um? E o Ministério de Jovens chama como? Um. Por quê? Porque somos um. Oh meu Deus. Oh meu Deus do céu. Eita. Então você já sabe que existem momentos, já vou terminar. Existem momentos
que o negócio, irmã Michele, é com você. Existem momentos que o negócio é com você. Ou seja, algumas pessoas podem até te ajudar a carregar a cruz, mas quem vai para a cruz é você. O Calvário é teu. Existem momentos que algumas pessoas podem até te ajudar na caminhada, mas é você que vai ter que seguir até o final. E como você vai conseguir seguir até o final? Simplesmente frequentando o culto? Simplesmente se envolvendo em algum ministério? É orando, cantando. Tá doendo? Vai, ora, vai. Tá sofrendo? Vai mesmo assim. Tá conseguindo correr? Corre. O mais rápido que você puder. Alcance, voe. Não tá dando para correr? Vai andando. É um momento que você tá manco, vai mancando. É um momento que tá tendo que se arrastar, vai se arrastando. Mas e um momento que dá vontade de parar? E um momento que nem se arrastar consegue mais? E aqui eu quero liberar uma palavra que fez muito sentido na minha vida, no momento, não que eu pensei em parar, mas no momento que eu não tinha mais força para orar. Sabe, irmão? Qual que é o seu nome? Sabe, William, o que é você chegar na igreja e você vê o culto acontecendo, e você vê as pessoas adorando, e não sair palavra da sua boca porque o seu coração está sangrando, está doendo, e você não consegue. Aí vem alguém aqui e fala assim: olha, você tem que orar, e você até se ajoelha para orar, mas você não consegue orar. Quem já passou por isso, irmãos? Só eu? Não, eu quero que você levante a tua mão. Só eu passei por isso? Porque se você não passou ainda, se prepare, você vai passar. Mas aqui eu quero liberar uma palavra do céu sobre a tua vida. Quando você chegar dentro da igreja, se assentar e não conseguir se envolver com nada do que está acontecendo, porque você está sem força, a sua única esperança, sabe qual é? Quando você nem consegue orar, é ser humilde o suficiente para dizer: irmão, toca aqui do meu lado, ora por mim, porque eu não consigo. Não. Não seja orgulhoso, não seja arrogante, não seja prepotente. Seja humilde e sincero. Eu sei que eu preciso orar. Eu não sou os crentes que vocês oram. Eu entendo a importância da oração, mas eu não estou conseguindo, não sai palavras. Então, por favor, ora por mim. Eu fiz isso. Se eu deixasse me levar pela emoção, eu diria o seguinte: eu não estou bem, o meu emocional está abalado, eu estou totalmente para baixo, o negócio foi feio, então eu vou parar. O meu emocional dizia isso, mas a minha razão dizia: eu sei que eu preciso de oração, eu não consigo orar, mas eu vou até alguém e falo assim: por favor, ora por mim, porque eu sei que é o caminho. Eu não vi a hora do pastor fazer o apelo, chamar as pessoas para ir lá na frente, porque assim, na hora que ele chamar eu vou. Eu era o primeiro. A hora que o pastor falava assim: alguém que precisa de oração aqui, eu era o primeiro. E ficava aqui, só esperando. Eu não tinha forças, o coração sangrando, mas eu sabia que a minha cura estava na oração de um justo. E olha eu de pé aqui para a glória de Deus.
que se resume tudo o que aconteceu nessa igreja essa semana. Um versículo com 2 palavras. Se você sentir aí dentro, eu quero que você libere o seu melhor brado de vitória por essa palavra. Um versículo que resume tudo o que aconteceu essa semana. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem incessantemente. Mateus 21, e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente os seus pedidos. Deus, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você fale. Por que Ele quer que eu fale, Júlio? Se Ele sabe o que eu preciso, simples, porque Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer se relacionar com você, Ele quer ouvir de você. Não pense em você que a partir do momento que você falou é o momento que Deus fica sabendo. Não, antes de você pedir, a Bíblia já vai dizer que Ele já sabe o que você vai pedir. Pelo contrário, Ele já sabe tudo acerca da tua vida. Mas quando Ele fala para você orar, é que Ele quer ter um relacionamento com você. Oh, meu Deus. E para terminar, feche seus olhos em nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei a sua terra. Aleluia! Aplauda Jesus por essa palavra, irmãos. Aprova Jesus, aleluia, aleluia. Somos um povo que ora, somos um povo que vamos orar ainda mais, somos um povo que não vamos nos cansar de orar, somos um povo que seremos incessantes, vamos bater lá na janela do céu e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor já sabe, mas atenda a minha oração. Senhor, eu sei que o Senhor já sabe, mas olhe para mim. É isso que Deus quer de nós. Agora, a pergunta para finalizar: quem de nós precisa de oração? Levanta a mão. Entenda isso. Não está errado. Eu não induzi vocês ao erro. Mas a gente não precisa da oração. Nós dependemos da oração. A oração é o suor da alma. A oração é o que nos move. Todas as vezes que eu acordei e fiz uma oração, o meu dia foi diferente das vezes que eu não orei. Vamos fazer uso desse poder que está em nós. Amém? Amém? Glória a Deus por essa palavra, Senhor. Obrigado.